Queria que você abrisse Gênesis 26. Nós vamos ler apenas o versículo 22 e depois eu vou estar lendo os textos com você conforme eu for ministrando a palavra. E o título dessa mensagem é: há um robote te esperando. E você vai entender o que se trata. Diz assim a palavra, Gênesis 26, versículo 22. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Ali tem a mesma versão, né? Porfiaram, mas o porfiaram nada mais é do que discutiram, do que brigaram, do que existia uma disputa sobre esse poço. E eu quero contar para vocês a história de Isaac. Isaac, filho da promessa, filho de Abraão. Ele vai começar a peregrinar pela terra. E o texto, no capítulo 26, você pode me acompanhar aí, diz assim: e havia fome na terra. Versículo 1 do capítulo 26. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Isaac está numa terra. E se a gente procura alguns capítulos, um capítulo antes, no capítulo 25, a gente vai encontrar Isaac, pela última vez citando ali o lugar, ele estava junto ao poço de Bear Laoi Roi. E esse poço onde ele estava, nesse lugar, nessa região, começa a haver uma grande fome. E Isaac vai pensar da mesma forma que o seu pai Abraão pensou quando teve fome nessa região que eles habitavam. Eu vou descer para o Egito. Eu vou para a terra onde tem possibilidade. Eu vou para a terra onde tem alimento. Só que o texto vai dizer que, como da primeira vez, era a mesma situação que estava se repetindo sobre uma geração. O mesmo lugar, a mesma situação de calamidade, de fome e o mesmo destino de migração. Só que assim como foi com Abraão, quando Isaac está se movendo para o lugar onde ele pensa, pelo menos ele parece pretender ir, o Senhor dá uma direção para ele. E o versículo 2 diz assim: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. É interessante porque naquele tempo o Senhor não aparecia. O Eterno não se manifestava fisicamente. Foram poucos os que ouviram e viram o Senhor se manifestar. E era tão importante a direção que Isaac ia receber, que o texto deixa claro que o Senhor apareceu a Isaac. Talvez a gente esteja vivendo um tempo, a gente está caminhando aí para quase 2 anos de pandemia. Muitas empresas se fecharam, muitas situações aconteceram, muitas pessoas tiveram que se reinventar, né? Essa palavra virou moda, reinventar. E aí, no meio desse processo, quem sabe, você não pediu direção, você não buscou intencionalmente ir para algumas direções. Mas enquanto eu estava preparando a palavra, o Senhor falou para mim o motivo de ministrar essa palavra. Ele falou que esse é o tempo para o ministério, para o projeto recomeçar. E eu pensei assim, deve ser por causa da palavra profética que o pastor já liberou e que insistentemente nós temos trazido a esse altar para lembrar. E o Senhor falou, é mais que isso. E eu falei, Senhor, em relação à finança? Ele falou, é mais que isso. E eu passei a entender que o Senhor está falando para a gente. Ele está aparecendo para a gente nesse dia, nessa noite, para trazer uma direção e um destino. Talvez você ainda esteja passando por esse tempo e ainda não entendeu. Talvez você ainda esteja buscando um escape, uma solução, uma saída. E o Senhor está aparecendo para você nessa noite, através da palavra ministrada, para dizer para você, não sai do lugar que eu estou te mandando ficar.
O texto vai dizer que ele falou: não desça ao Egito, habita em Gerar. E Isaac, ele vai simplesmente ouvir e não questionar, ele vai obedecer. E o texto vai dizer que ele vai peregrinar naquela terra e vai obedecer ao Senhor. Se a gente continuar lendo o versículo 3 diz: peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei por estas terras e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e darei à tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Poliana, o que isso tem a ver comigo? Por favor, quem não mora aqui em Xerém e congrega aqui? Pastores, olha para trás. Deixa eu te dizer uma coisa, não importa onde você mora, mas essa é a terra que o Senhor mandou você vir e mandou você ficar. Talvez você esteja vivendo um tempo de conflito. Talvez o teu tempo seja de vontade de desistir até mesmo do Senhor. A palavra de Deus para você é: fica em Gerar. Não desce para o Egito, fica em Gerar. E o que é Gerar? É o lugar de cumprimento da promessa. Uma promessa que já tinha sido feita há muitos anos para Abraão. E quantas vezes a gente lê e ouve essa palavra, que o Senhor daria a semente, daria a terra e multiplicaria a semente como as estrelas dos céus e daria a semente a todas essas terras. Você já parou para pensar que Deus está dando 2 sinais? Ele está dizendo o seguinte: a extensão do céu, que não tem limite, eu estou te dando. Isso está falando também sobre reino espiritual. Deus estava dizendo para Abraão, para Isaac, que a promessa feita a Abraão ia se cumprir. Você lembra que Deus falou para Abraão: olha para as estrelas do céu, vê se pode contar, assim vai ser sua descendência. Vê se você pode contar a terra, o chão onde você pisa, a poeira que você leva. E Deus fala para Isaac: fique em Gerar, porque aqui eu vou cumprir a promessa, eu vou te dar. Ele sai da terra da miséria, ele sai do lugar com fome e vai para um lugar que não é dele. Não era dele naquele momento, mas o Senhor estava falando para ele: eu estou te entregando aonde você está pisando, eu estou te entregando o lugar onde eu estou te plantando. E o texto continua dizendo: porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e os meus estatutos. Ele estava falando assim: presta atenção, o seu pai me obedeceu, o seu pai me ouviu e o seu pai viveu promessa. Porque você, Isaac, é filho da promessa. Você é o cumprimento da promessa para o meu filho Abraão. Você é o começo daquilo que eu vou fazer com o povo que eu vou chamar. Eu não sei se você está conseguindo compreender. Talvez você olhe para você e veja você como grão de mostarda. Quarta-feira passada eu estava falando sobre isso. Domingo passado, né? O grão de mostarda é muito pequenininho. As mulheres que usam brinco aí, aqueles trajes pequenininho, é um grão de mostarda. Mas ela tem uma capacidade de crescer e se tornar uma das maiores árvores. Talvez você esteja olhando para você e dizendo: eu sou só um grão de mostarda. E Deus está dizendo: fica em Gerar, porque eu vou cumprir promessa. Fica em Gerar, porque eu vou te multiplicar. Fica em Gerar, porque eu vou fazer aquilo que aos olhos humanos é impossível. Fica em Gerar. E sabe o que significa Gerar? A palavra em hebraico, ela significa lugar de pernoite. Ela significa região. Deus estava dizendo para Isaac assim: fica no lugar que você só vai passar uma noite. Você vai pernoitar por aqui, sabe por quê? Porque não era eterno aquele lugar ali só. Deus estava dizendo assim: você vai passar um tempo aqui, você vai dormir aqui, você vai passar aqui, vai passar alguns anos aqui. Mas há de chegar o tempo que daqui você vai conseguir olhar e tudo isso vai ser seu.
Tudo isso vai ser seu através desse lugar de pernoite. E eu tiro algumas lições. Eu quero compartilhar com vocês 6 lições. O texto vai dizer no capítulo 6, assim habitou Isaac em Gerar. O que é habitar, gente? É largar aonde você está. É sair e trazer tudo. O que você está deixando para trás? O que você ainda não trouxe para esse ambiente espiritual que o Senhor te plantou? Para essa realidade, esse convívio, essa intimidade com o Senhor, esse novo tempo. Talvez você seja novo convertido. Deixa eu te falar, aquele mundo, o que está lá ainda? O que ficou lá que é teu? Traz para cá, habita, traz tudo. Traz sua esposa, traz seu esposo, traz seus filhos, traz seus bens. Poliana, mas eu ainda estou lutando com isso. Mas traz espiritualmente. Não vai ficar nada lá, vai vir para Gerar, vai habitar aqui. E aí pulando para o verso 12, porque nesse ínter o texto vai falar que Isaac cometeu o mesmo erro que o pai. Porque quando ele chega na terra, ele olha para o Abimeleque, o rei, olha para a esposa e ele vai mentir dizendo que é minha irmã. Quer dizer, uma meia mentira, né? Isaac vai fazer a mesma coisa. Mas logo depois, o texto diz assim no mesmo capítulo, verso 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor o abençoava. Espera aí. Ele saiu de uma terra onde tinha fome. Se tinha fome é porque não tinha mantimento. Se não tinha mantimento, como que Isaac semeou uma semente? Como que Isaac semeou uma semente se não tinha o que semear? Quando estava orando, eu falei, Senhor, Isaac guardou uma semente? Da onde saiu essa semente? Talvez você esteja falando assim, eu não tenho como semear mais. Eu não tenho mais condições de fazer nada. Eu já estou no meu limite, eu saí do lugar da fome. Deixa eu te dizer, existe uma semente, algo que você tem. Você tem algo que eu não tenho. Eu tenho algo que você não tem. E essa semente está escondida em você. Eu não sei se ela é uma semente financeira. Eu não sei se ela é uma semente espiritual. Eu não sei que nível de semente é essa, nem aonde ela precisa ser plantada. Mas existe uma semente com você. Olha para dentro de você agora e pergunta para o Senhor onde está a sua semente. Porque quando Deus nos manda para algum destino, algum lugar, algum propósito, Ele nos dá uma semente. Isaac levou uma semente para aquela terra. E o texto deixa muito claro que naquela terra, no mesmo ano, ele planta e uma semente ele tem 100 de plantio. Por mais desagradável que pareça, o lugar de desconforto que Deus te mandou ficar não é eterno. Naquela terra, Isaac semeou. E naquela terra, ele plantou. Ele pode ter chegado ali no momento de desconforto, mas ele ficou. E no mesmo ano que ele plantou, ele já obteve resultado. Você está plantando em que terra? Qual é a semente que você tem lançado? Se você ainda não teve o resultado dessa semente, é preciso você refazer a sua semeadura. Você está falando de dinheiro, Poliana? Não só isso. Talvez a sua semente seja a intercessão, regada com a tua lágrima, que você abandonou, que você deixou, que você desistiu. A segunda lição, versos 13 e 14. Engrandeceu-se o varão, e ia se engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneiras que os filisteus o invejavam. Isaac era estrangeiro numa terra, que ele veio com uma semente, que ele teve um resultado sobrenatural,
E que de repente, em um tempo oportuno do Senhor, de repente do Senhor, naquela terra, ele colheu e ele se tornou muito grande. Ao ponto de que essa grandeza dele, ele começava a causar inveja. Deixa eu te falar, se Deus te indicou um lugar para ficar, por mais que ainda pareça, não está dando resultado ali que eu estou vendo, que eu estou querendo, que eu estou desejando, espera. O texto diz que demorou um período para ele ver o resultado. E se esse período você começar a ver, brotar, espera. Eu acho interessante porque o Eterno tirou Isaac de um lugar apertado, de um lugar de escassez, e ele move para um outro lugar que não era tão distante. Eu fui pesquisar e eu vi que Gerar não era tão longe do último poço que o texto diz no capítulo anterior da onde ele estava. Era cerca de 400 quilômetros, mais ou menos, o começo da área aonde Isaac é enviado. Como que 400 quilômetros de distância fazem uma diferença tão grande numa semeadura que ele joga numa terra? E como que em 400 metros de distância, o mesmo homem se torna muito grande e ele começa a causar incômodo. Num lugar que não era dele, um lugar que não era a terra dele. Deus nos muda de localidade, porque muitas das vezes Ele nos quer dar posse. E existia propósito de Isaac ser transferido de lugar, porque Isaac precisava expandir a área de conquista dele. Talvez você esteja incomodado porque você está num lugar que não é seu, aonde você não conhece muitas pessoas. O seu negócio você ainda não domina, você foi obrigado a mudar. Mas deixa eu te falar, o Senhor está te dando uma oportunidade de avançar em áreas e se tornar tão grande de que você vai começar a gerar incômodo. A terceira lição é que esse crescimento, ele vai gerar tanto incômodo mesmo, que ele vai começar a atrair as pessoas para te repelirem. Poliana, você está me abençoando ou está me amaldiçoando? Não, irmãos. O pastor várias vezes ministra aqui, cuidado com quem está ao seu redor. Cuidado com quem você caminha. Tem hora que é necessário. O Senhor mesmo às vezes repele pessoas do nosso redor. Tira pessoas do nosso caminho, tira pessoas do nosso convívio, da nossa amizade, nos muda de localidade, literalmente, de cidade, de trabalho, de convívios, de amizades. Ele nos tira de ambientes. E muitas das vezes a gente murmura. E o Senhor está nos dando uma oportunidade para viver algo extraordinário. O que me chama a atenção é que conforme Isaac vai caminhando, Isaac vai vivendo os milagres. E aí, quando ele chega nesse crescimento, anos atrás, o pai dele tinha vivido a mesma coisa em Gênesis 20. Ele tinha peregrinado em Gerar. Ele tinha tentado fazer alguma coisa. Ele tinha tentado viver e conquistar aquilo que era a promessa do Senhor. Só que Abraão, ele vai até um ponto. E a gente continuando a ver aqui, o versículo 25 diz assim: todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, o seu pai e os filisteus entulharam e encheram de terra. Veja bem, Gênesis 20 vai dizer que Abraão já tinha estado naquela terra, que Abraão já tinha começado a cavar poços. Deixa eu te explicar, aquela terra é muito árida. Ter poço naquela terra era ter riquezas. Porque como que você faz uma semente, um plantio de alguma terra se você não tem água para regar? Então, quando eles achavam poços, eles achavam tesouros. Só que quando alguém achava um poço, e esse poço ele era encoberto, era como se ele dissesse assim: estou propondo uma guerra.
Não te quero aqui não. Isso aqui é território meu. Não te quero aqui. Você encontrou, mas você não é daqui. O poço é meu. O poço é dessa localidade. E aí, o rei Abimeleque vai dizer para Isaac, verso 16: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. O crescimento vai incomodar muitas pessoas. O teu crescimento vai fazer com que muitas pessoas tenham inveja. Poliana, a inveja é um sentimento estranho, né? Tomás de Aquino dizia que a inveja é a tristeza que uma pessoa sente quando te vê feliz. Pensa numa pessoa que veio de fora, semeou uma semente, começou a crescer, começou a prosperar, começou a ser muito grande, e as pessoas ao redor estavam ali há muito tempo, já tinham semente, já tinham semeado, e por que eles não colheram 100 por 1? Porque sobre Isaac existia uma palavra. E sobre Isaac existia um posicionamento de obediência. Sobre a tua vida, existe uma palavra do Senhor. Porque a Bíblia diz que Ele, antes de te formar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia. E Ele já sabia a sua história, o teu destino. E em algum momento da sua vida você recebeu uma palavra. Porque palavra é direção. Mas Isaac prosperou porque ele obedeceu. A que ponto anda a sua obediência com o Senhor? Porque o resultado obtido por Isaac não foi só porque ele semeou, mas porque ele se posicionou, porque ele obedeceu, porque ele permaneceu, porque ele não desistiu, porque ele insistiu. E quando ele começa a ver e descobre os poços que o pai dele havia furado, havia descoberto água, ele começa a furar onde tinha sido entulhado. Sabe quando te dizem não? E aí você vai lá e insiste? É Isaac. Sabe quando você entrega o currículo e falam assim, não é dessa vez? Sabe quando você vai pegar um investimento no banco e o gerente fala, não, para você dessa vez não dá? Sabe quando você quer passar num concurso ou quer fazer um vestibular e as coisas assim se fecham para você? Qual é a sua posição? Você já desistiu na primeira? Imagina quanto entulho foi jogado para poder tampar aqueles poços. Isaac estava abrindo, reabrindo poços. Aqueles poços podiam estar com muita pedra, com muito entulho, mas ele decidiu reabrir. E interessante porque aquela cidade, hoje ela tem um elaborado sistema de água com uma enorme cisterna cavada. Só que o mais interessante de tudo é que aquela cidade, ela é sobre uma colina. Não é um lugar plano. Então Abraão, já idoso, quando ele começou a cavar, ele já cavou sobre um lugar difícil. Um lugar que não era favorável. Mas ele decidiu cavar. E Isaac vem e decide reabrir esses poços. Ele decide que vai retomar. Era uma terra árida. Era uma terra que precisava de água. Deixa eu te falar, as pessoas medíocres vão se afastar quando você começar a crescer. Mas se você decidir continuar ao lado de pessoas que não querem, você não vai conseguir alcançar o sobrenatural. E aí, sabe o que acontece? Quando expulsam Isaac, Isaac tinha uma palavra. Lembra lá no começo? Que Isaac tinha uma palavra? Fica em Gerar. Mas ele é expulso de Gerar. O que ele faz? Ele vai embora? Não. Isaac decidiu que ele não ia embora. Então o que ele faz? Ele vai para o Vale de Gerar. Aonde é o Vale de Gerar? No limite, na fronteira, na extremidade, muito perto. Por quê? Havia um anúncio de guerra. O poço tinha sido cavado. Qual a guerra que foi levantada contra você? Na sua finança? Na sua família? Na sua saúde?
guerra que se levantou nesse tempo? Quem entulhou o teu poço? O que jogaram dentro do teu poço? Sabe o que Isaac faz? O texto vai dizer, ele vai habitar no limite, mas ele não vai sair da terra. E tornou Isaac, cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai. E os filhos taparam depois da morte de Abraão, e chamou pelos nomes que chamara seu pai. E aí Isaac começa a cavar. Isaac começa a cavar. E naquele vale começou a jorrar água viva. Sabe o que isso significa? Que poço é um lugar de água parada. Poço é um lugar de água que a chuva, quando desce, ela fica por lugares baixos. São águas pluviais que vão se infiltrando na terra. Mas Isaac não. Quando Isaac começa a cavar, ele começa a cavar e ele vê um rio jorrando daquele poço, porque era água viva saindo dali. Era um sinal do Senhor dizendo para ele: você não saiu do limite, eu estou estendendo o limite, eu estou puxando o rio e eu estou trazendo provisão, eu estou trazendo água para regar a terra seca, eu estou desfazendo o entulho, eu estou desfazendo o pedregulho, vai levar a água, vai levar a pedra, porque você está me obedecendo, porque você não saiu do lugar que eu te plantei. E Isaac vai ver, os pastores começam a discutir, dizendo: a água é nossa, a água é nossa. E por isso ele chamou o primeiro poço que ele viu de Ezeque. O primeiro poço significava contenda. Eles estavam prontos para guerrear com Isaac. Isaac já estava lá no limite. Aqui, ó, já é o finalzinho de Gerar. Ele já está lá no limite. Mas eles ainda estão falando: você achou um poço aqui? Contenda contra você. Eu estou indo contra você. E Isaac dá um passo à frente. E o texto vai dizer que ele continua a cavar. E ele acha outro poço. E ele, quando acha esse outro poço se chama Sitna, que é inimizade. Então ele acha outro poço e ele fala: continuo indo contra você, porque eu sou teu inimigo. Eu não quero que você conquiste. Você acha que o inferno, ele está favorável a você? Você acha que ele está feliz porque você tem buscado a face do Senhor? Você acha que ele quer que o Senhor entre na tua família? Você acha que ele quer que ele entre nos teus negócios? Você acha que o inimigo está contente porque você tem jejuado, porque você tem buscado, porque você tem feito propósito? Não, existe inimizade contra você, existe porfia contra você. Mas Isaac não parou, ele continua a cavar. E o texto vai dizer que partiu dali e cavou o poço. E por fim, ele chamou o seu nome de Reobote. Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Sabe qual é a palavra para nós nessa noite? É tempo de crescer, é tempo de alargar. As fronteiras estão sendo alargadas para que a gente possa entrar e conquistar. Mas não é qualquer conquista, é rio de água viva. É rio de água viva. E quem é o único rio de água viva que a Bíblia nos diz? É Jesus. Ele é o rio de água viva que vem sobre nós, que traz limpeza, que traz purificação, que traz santificação sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre a tua família, sobre a minha família. É isso que o Senhor quer fazer nessa noite. Ele quer nos levar ao lugar do Reobote. É um lugar onde Ele está se alargando as tendas. Ele está ampliando os seus limites. Você já não está mais aguentando. Está apertado. Eu não estou mais suportando aqui. Mas o Senhor está falando: é no limite que eu vou alargar a tenda. Eu mudo a posição geográfica para que você conquiste. Eu mudo o seu destino para que você chegue no lugar que eu prometi. Porque a palavra de Deus diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele diria alguma coisa que Ele não cumpriria na tua vida? O problema aqui não é com Deus. O problema aqui é que os nossos olhos precisam ser abertos para a batalha que está sendo feita e travada.
O inimigo está vindo. E o que nós temos feito? Nós temos recuado ou nós temos resistido? Na guerra, os homens se posicionam com escudos. E conforme o comando que é dado pelo comandante, eles avançam. Juntos, eles avançam. E eles avançam. Ao avançar, ele vai conquistar as águas vivas. Quando você conseguir avançar e romper, você vai chegar no lugar completo. Você vai chegar no lugar amplo. Você vai chegar no lugar de provisão. Você vai chegar no lugar onde não tem mais sequidão. A terra não está mais árida. Já mudou tudo aqui. Só que depois que Isaac conquista Reobote, Isaac podia descansar naquele lugar e falar: agora é meu. Mas o texto vai dizer que ele vai subir para Berseba. E quando ele sobe para Berseba, o Senhor aparece para ele. E naquela mesma noite, essa é a palavra do Senhor para Isaac: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Qual o teu nome? Coloca teu nome agora. Qual o nome do teu pai? Coloca o nome do teu pai nesse versículo agora. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor a Abraão, meu servo. Sabe o que Isaac fez? Ele levantou um altar. Ele invocou o nome do Senhor. Armou ali uma tenda. E sabe o que os servos de Isaac continuaram a fazer? A cavar mais poço. A cavar mais poço. Você vai chegar no lugar da expansão. Você vai chegar no lugar de Reobote. Mas não se contente com esse lugar. Não pare nesse lugar. Talvez você esteja no limite. Você esteja pensando: não dá mais. Mas é o limite que Deus usa o improvável para te levar para o sobrenatural. É no limite que Ele vai mudar a geografia e vai te impulsionar para esse lugar. Só que quando você chegar lá, você precisa levantar altar. Porque o Deus que fez promessa, o Deus que cumpre promessa, Ele precisa estar no lugar da promessa e com quem recebeu a promessa. Porque tudo é dele, por ele e para ele. Glória, pois, a ele. E quando você chegar nesse lugar, é tempo de você rever o seu coração. Como assim, Poliana? Porque logo depois que isso acontece, o rei Abimeleque volta até Isaac. Olha o que diz o verso 26 em diante. Abimeleque veio a ele de Gerar com Alzate, seu amigo, e Ficol, o príncipe do exército. Ele já tinha proposto uma guerra contra Isaac. Quando Isaac chega no lugar da expansão, ele vem, o próprio rei, até Isaac. Mas ele traz um príncipe e traz o príncipe do seu exército. O que Isaac ia pensar? Ele está propondo outra guerra. Mas o texto vai dizer que Isaac disse: por que viestes a mim? Por que vocês me aborrecem e me enviastes de vós? E eles disseram: havemos visto na verdade que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, fazemos concerto. Quem um dia guerreou contra você, um dia vai te procurar para ter paz com você, porque ele vai temer o Deus que é com você. O nome do Senhor há de ser glorificado, ao ponto de que eles olharão e verão e dirão: eu preciso ter paz com você, porque verdadeiramente Deus é contigo. E Isaac podia dizer: não quero saber de vocês. Vocês já fizeram com meu pai. Vocês fizeram comigo. Quem me garante que vocês não vão fazer de novo? Olha o que Isaac responde.
Então lhe fez um banquete, e comeram e beberam. Banquete é lugar de aliança. Eles sentaram à mesa e fizeram aliança. E levantaram-se de madrugada e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque e despediram-se dele em paz. Sabe o que Isaque precisou fazer? Isaque precisou liberar perdão. Isaque podia ser vingativo nessa hora. Mas a gente só está pronto para prosperar quando a gente está pronto para perdoar. A gente só está pronto para receber tudo que Deus tem para nós quando a gente está pronto para abrir mão daquilo que prendeu, daquilo que atrapalhou, daquilo que foi impedimento, daquilo que foi tropeço, daquilo que foi ameaça. Levanta a tua cabeça, meu irmão. Você vai ficar chorando, eu vou ficar chorando pelas mesmas palavras que liberaram um dia sobre a tua vida. Você vai ficar lamentando porque fizeram com a tua família, porque fizeram com outras pessoas que você ama. Quantas pessoas morreram nesse tempo, você está aqui. Ainda há promessa para ser cumprida na tua vida. O Senhor tem te honrado, o Senhor tem te dado vida, te dado saúde. O Senhor tem guardado tua casa, tua família. Poliana, você não sabe a luta que eu estou, mas você está vivo. Então ainda existe promessa a se cumprir. Senão o Senhor já tinha te levado. O Senhor quer te levar a um tempo. O Senhor quer nos levar a esse tempo de expansão. Como eu disse no começo, Reobote é lugar de alargamento. Mas é o lugar onde Deus vai te alargar financeiramente também. Ele vai te prosperar como Ele fez com Isaque. Mas existe propósito para essa prosperidade chegar até você. Existe um propósito, acima de tudo, do reino. Acima de tudo, para que o reino seja manifesto. Quando ele começou a prosperar, eles falaram: Deus é contigo. Como que no meio da pandemia tu abre uma empresa e começa a prosperar? Como que você lança um produto no meio de um tempo de escassez? Como que você está saudável, não faz exame há 2 anos e está aí? Como? O Senhor. É o Senhor quem tem feito isso. É Ele que tem feito isso. Nesse dia, nessa noite, é tempo de nós pensarmos. É tempo de nós reativarmos a palavra sobre nós. É tempo de nós nos reposicionarmos em obediência àquilo que Deus nos chamou para realizar e para fazer. É tempo de nós pensarmos até onde eu tenho ido, até onde eu tenho fugido da geografia que Deus tem mandado. Tem gente que entrou aqui essa noite e todo culto é assim, porque as pessoas vêm fazendo perguntas a Deus, mas algumas das vezes o Senhor não responde diretamente daqui. Ele responde através de um louvor, Ele responde através de um irmão, através de um abraço. Mas às vezes Deus usa aqui para falar com você. E existe uma pessoa que saiu de casa hoje dizendo assim: vai ser a última vez. Porque se eu não entender, se eu não entender, eu não vou desistir não. Eu vou acabar com tudo. Deixa eu te dizer, você não vai acabar com tudo, porque você só está aqui porque o Senhor te trouxe. E você só está recebendo direção porque Deus está dizendo: não acabou. Ainda tem um Reobote, e o que estava entulhado, você mesmo vai começar a meter a mão e desentulhar, porque o resto é comigo. Eu queria te convidar a ficar de pé nessa noite.
Quem tem ido contra você? Qual é o inimigo que se levantou e você tem guerreado dia após dia? Você tem estado numa guerra constante. Sejam as finanças, sejam os boletos, seja a saúde, seja o diagnóstico médico, seja o esposo, sejam os sintomas. Você vem para cá e quando você chega em casa, mulher, você se depara com as bebidas, você se depara com a cozinha toda desarrumada, você se depara com roupa jogada para tudo quanto é lado, porque seu marido saiu para beber enquanto você vem receber da palavra. Mas deixa eu te dizer, permanece em gerar. Permanece em gerar. Essa situação vai mudar. Continua semeando. Você vai colher nesse lugar. É nesse lugar que você vai colher. Não é com outro marido não, é com esse marido. Não abra mão da tua família. Não abra mão da tua casa. Não desista. Você está falando que... Mas a palavra não se cumpre. Quantos anos Abraão esperou Isaac? Quantos anos demorou para Isaac voltar numa mesma terra que o pai dele estava para descavar poço? Queria te convidar nessa noite. Se tem algum inimigo te resistindo nessa noite, você precisa de auxílio, vem aqui. A gente vai orar por você. Se a tua guerra está acirrada e você está no limite de desistir, você está no limite de sair da onde Deus mandou você ficar, vem aqui. E se essas duas palavras proféticas você quiser vir aqui, você pode ficar à vontade para você vir aqui. Amém? Sim.